Essa é a nossa aula de colocação pronominal, em especial dos pronomes oblíquos átonos. Vamos começar a pensar sobre esse tema por meio de um poema do Oswald de Andrade. Acompanhe a leitura comigo. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Observe o primeiro verso do poema e o último. No primeiro, o pronome está após o verbo dê-me. Já no último, me dá, o pronome está no início. E aqui o Oswald faz uma crítica do uso que fazemos da língua, porque no dia a dia não utilizamos exatamente como a gramática pede, porque a gramática diz que não se inicia a oração com o pronome. E aqui ele brinca: não, olha só, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E aí surge a informalidade do brasileiro e por aí vamos embora nas variações da língua aqui no Brasil. Agora, as regras. Exemplos. Todos se ofereceram para trazer os pacotes. Oferecer-lhe-ei uma festa amanhã. Ontem ofereci-lhe o melhor. 3 posições dos pronomes. Uma antes do verbo, uma no meio e outra depois. O que determina se esse pronome virá antes, no meio ou depois? Como eu devo proceder? Primeiro que esses pronomes oblíquos átonos são os seguintes: me, nos, te, você, o, a, lhe e suas variantes no plural. As posições têm nome. Quando o pronome está antes do verbo, chamamos de próclise. Ali no meio do verbo, mesóclise. E depois, ênclise. Então, as 3 opções de colocação que temos: próclise, mesóclise e ênclise. A mesóclise parece antiquada, mas é necessária em vários casos. Então, não descarte. Volte aqui comigo. Oferecer-lhe-ei. Eu não falo assim, não escrevo assim, mas é necessário. Depois veremos a regra. Regras práticas. A primeira eu já falei contigo. Não se inicia a oração com o pronome oblíquo átono. A segunda, desde que o verbo não inicie a oração e não haja pausa, não ocorra sinal de pontuação antes do verbo, a próclise é sempre válida. Então, a próclise, que é a colocação do pronome antes do verbo, tem suas regras mais fortes. É ela que é válida. Em outras situações, eu preciso estudar o caso para fazer a colocação pronominal. Mas lembre-se, na dúvida, é melhor utilizar a próclise, porque a probabilidade de acerto é maior, segundo a gramática. Próclise obrigatória. Quando antes do verbo nós tivermos palavras negativas, a próclise é obrigatória. Quando antes do verbo tivermos pronome, a próclise também é obrigatória. Exemplos. Palavras negativas. Não se virava para nós em nenhum instante. Nós temos ali a presença do não, que atrai o se para antes de virava. Pronomes. Aquele é o camelo que lhe disse. O que ali é um pronome, atrai o lhe para antes do verbo dizer. Próximas regras. Advérbios e conjunções subordinativas. Nestes 2 casos, a próclise também é obrigatória. O advérbio, qualquer que seja ele, pode ser o de negação, como as palavras negativas, ou qualquer outro. Veja o exemplo. Talvez se desculpe conosco. Talvez é advérbio de dúvida. Trouxe o se para antes do verbo desculpar. Quando se prepara, o time tem bons resultados. O quando aqui funciona como uma conjunção subordinativa que dá a ideia de tempo e trouxe o se para antes do verbo. Próximos casos. Mesóclise obrigatória. Aquela que todo mundo acha que não precisa, que é inadequada ou antiquada, mas não é bem assim. Quando em início de oração houver verbo no futuro. Atendê-lo-ia, mas não tive condições. Ali, o verbo atender seria o quê? Atenderia. É um verbo no futuro e está no início da oração. Todas as vezes que tivermos verbo no futuro, no início da oração, é importante. A regra diz que o uso é o da mesóclise. Então, atendê-lo-ia
Não é simplesmente uma questão de elegância, não. É uma necessidade em função da regra gramatical. Ênclise obrigatória. Quando o verbo estiver no início da oração, ofereçam-lhe água, por favor. Foi com esta regra que Oswald de Andrade brincou no poema lido no início desta aula. Por quê? Não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. Nesse caso, eu preciso da ênclise. Então, ofereçam-lhe água e não lhe ofereçam água. Por isso, nesse caso, a ênclise. Pessoal, aproveite para revisar esses conceitos do que é pronome, do que é advérbio. Procure nas gramáticas. Bons estudos!